Olá, pessoinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. E vamos para mais uma aula aí de hematologia. E deixa eu só avisar vocês que vou corrigir esses exercícios e pelo material todo que a gente montou, na verdade que eu montei as apostilas, né, da apostila principal de vocês. Hoje é a última aula, então, de vídeo, né, gravada, porque a gente não tem mais material para poder fazer as aulas, tá? Então, se persistir aí a quarentena, pelo menos até o final de agosto, eu já vou deixar um exercício pronto para a última quarta-feira de agosto. E aí a gente vê então como começa setembro, tá? Creio que se a gente voltar em setembro, a gente vai ter algumas aulas para tirar dúvidas, né? Para relembrar toda a matéria e depois fazer a prova, certo? Então vamos lá. Exercícios então do dia 12/8, né? Exercício número 1. Eu perguntei assim: o que é e como aparece anemia plástica, né? Então, o que é a anemia plástica? É uma doença autoimune, onde a medula óssea diminui a produção de células sanguíneas. Lembra tanto de hemácias como leucócitos e plaquetas, né? E quando você tem uma diminuição disso tudo aqui, ela é chamada de pancitopenia, ok? Bom, essa situação ela pode estar presente desde o nascimento, né? Ou também ser adquirida ao longo do tempo, podendo ser devido ao uso de alguns medicamentos, contato frequente com substâncias químicas, né? Como os agrotóxicos, os inseticidas, por exemplo. Tá? Então, essa era a resposta da número 1. Agora, a questão número 2. O que pode acontecer com o indivíduo que possui anemia plástica, né? E qual o tratamento? Bom, devido ao fato da medula óssea não conseguir produzir células do sangue funcionantes e em quantidades adequadas, começam a aparecer sinais e sintomas desse tipo de anemia, né? Que são quais? A palidez, o cansaço excessivo, as infecções frequentes, né? E aparecimento de manchas roxas na pele sem causa aparente. Ok? Lembra que eu falei, né? Palidez, aí, cansaço excessivo é ligado à falta de hemácias, né? As infecções frequentes, porque também cai o número de leucócitos, e mancha roxa também porque diminui a quantidade de plaquetas, né? Então, vendo aqui na primeira aqui de novo, tô descendo aqui, ó. Diminui a produção de todas as células, né, na anemia plástica. Então, por isso que fica com todos esses sintomas aí, certo? Qual que é o seu tratamento, né? Bom, o seu tratamento ele é feito com transplante de medula óssea, né? E transfusão de sangue. Quando não é devidamente tratada, infelizmente, né, pode levar à morte em menos de 1 ano, tá? Então, essa era a resposta da perguntinha número 2. Agora, número 3. O que é e quais, né? O que é e ficou um U aqui a mais. O que é e quais os problemas que podem acompanhar a anemia de Fanconi, né? Então, o que é a anemia de Fanconi? Ela é de origem genética, né? Portanto, hereditária. Ela é rara e caracteriza-se por apresentar sintomas como anomalias nos dedos e na face. Lembra que lá na nossa apostilinha lá, tinha fotinho, né, de uma mulher adulta e um menininho, uma criança, né, pequenininho ainda, mas que a gente vê características iguais, né, tem a mesma carinha e tal, e os dedos também ficam com os mesmos formatos. Há o surgimento de malformações congênitas, olha lá, observadas no nascimento, né, falência progressiva da medula óssea e predisposição ao câncer, né, alterações que geralmente são notadas nos primeiros anos de vida da criança. Então, ela já vem desde pequenininha, você já consegue visualizar alguns sintomas aí desde os primeiros anos de vida, certo?
a número 4. O que é talassemia? Então, talassemia é uma desordem hereditária também, né, que pode causar anemia. Não é contagiosa e sim provocada por uma falha genética, a qual leva a uma malformação da hemoglobina. Lembra lá da hemoglobina, né? Da molécula da hemoglobina, né? Então, é uma malformação da molécula de hemoglobina. Agora, na 5, eu perguntei assim: quais os tipos de talassemias existentes? Então, quais os tipos, né? Existem 2 tipos principais de talassemia, que é a alfa e a beta, né? Lembra que a gente tem 2 grupos lá de hemoglobina, né? A beta-hemoglobina e alfa-hemoglobina, 2 cadeias de cada uma, certo? Então, ó, sendo que a segunda ela é mais comum, né? Então, o tipo beta é mais comum. Para formar a hemoglobina, o corpo precisa das proteínas alfa-globinas e beta-globinas. Essas proteínas, por sua vez, precisam de alguns genes em nosso corpo para que sejam construídas. E alterações nesses genes é que irão determinar o tipo e o grau de talassemia que uma pessoa tem, tá? Então, essa daqui é os tipos de talassemia que existe. Aí a 6 é mais compridinha, né? Que eu pedi mais coisas, né? Na 6. E aí eu fui mais a fundo, perguntei assim: existem 2 cadeias de alfa-globina envolvidas na produção da hemoglobina. E são 4 genes envolvidos na formação da talassemia alfa. O que acontece quando um ou mais desses 4 genes de alfa-globina que formam hemoglobina estão faltando ou danificado, né? Então, assim, como que vai ser? Então, nós temos 4 genes que é responsável pela formação dessa alfa-globina, né? Então, a gente tem 2 cadeias de alfa-globina, sendo que 4 genes é que vão formar essa alfa-globina, tá? Parte genética aí, 4 genes. E aí, ele dá determinado sintoma se faltar ou ser danificado um gene, 2 genes, 3 ou os 4, né? Lembram? Então, vamos lá, um por um. Se um gene está faltando ou danificado, suas células vermelhas do sangue podem ser menores do que o normal. Você não terá nenhum sintoma e você não vai precisar de tratamento, né? Mas você é um portador silencioso. Então, você tem, né, esse tipo aí, porém você não tem grandes malefícios, né? Então, você não fica anêmico, você não tem sintoma. Ela é muito branda, tá? Por isso que você é um portador silencioso. Você carrega esse defeito no gene, porém você não tem malefícios causados por isso, tá? Isso significa que você não tem a doença, tá? Então, você tem a doença. Isso não significa que você não tem a doença, mas pode passar o gene defeituoso para o seu filho. Então, às vezes, você é um portador silencioso, né? Não sabe, e se engravidar, você pode passar esse gene defeituoso aí para o seu filho também, tá? Então, se faltar um gene, é isso que acontece. Mas e se faltar 2 genes, né? Ou esses 2 genes estiverem danificados? Aí você terá uma anemia muito suave. Aí começa a ter essa anemia, tá? Que normalmente não precisa de tratamento. Isso é chamado de alfa-talassemia minor, tá? Então, normalmente, vai ter uma anemia bem suave. Não é necessário aí um tratamento, tá? Ficar fazendo uso de medicamento, nada, né? E ela é dada como alfa-talassemia minor. 2 genes, certo? Agora, se faltar ou ser danificado 3 genes dos 4, aí você terá uma anemia ligeira ou a moderadamente grave, tá? Então, pode ser um pouco grave ou pode ser bem grave, tá? As cadeias beta continuam a ser produzidas de maneira normal e as moléculas excedentes começam a se combinar entre si,
originando um novo tipo de hemoglobina, a hemoglobina H. Esta tem uma função semelhante à da hemoglobina normal, né? Ainda bem, né? O nosso organismo ainda dá um jeito, né? Entretanto, por ser mais instável e ter uma vida menor, as células vermelhas que contêm essa hemoglobina terão menor duração no organismo, né? O que resultará em uma anemia de moderada a severa, tá? Então, o fato das hemoglobinas lá se recombinarem, elas têm até a hemoglobina, uma semelhança, né? Uma função semelhante à hemoglobina normal que nós fabricamos. Mas por ela ser mais instável, o organismo retira ela mais cedo, tá? Da corrente sanguínea. Então, tendo uma destruição maior, né? Deixando essas hemácias terem uma vida menor, vai ser destruído mais cedo. Então, é essa destruição mais cedo que acaba resultando aí a anemia, tá? E se todos os 4 genes estiverem faltando, né? Aí há casos em que a mutação no cromossomo 16 leva a uma completa incapacidade do organismo em produzir as cadeias alfa, né? Então a pessoa daí não vai produzir nada, tá? A produção de hemoglobina normal torna-se impossível, ok? Este estado produz uma doença conhecida como hidrópsis fetalis, né, que leva ao óbito do feto ainda no útero. Felizmente, esse tipo de acontecimento é muito raro e geralmente o feto será natimorto ou a criança vai morrer logo após o nascimento, tá? Que é aquilo que eu falei, não tem como vivermos, né, sem as hemácias, né? E se você não produz as hemoglobinas para estar presente dentro das hemácias, não tem vida, né, gente? Não tem a função da hemácia, que é levar os gases, né? Levar até os tecidos, retirar os outros gases também e fazer disso algo normal. Você não tem essa hemoglobina sendo produzida. Então, é óbvio, se a criança conseguir nascer, né, com vida, ela infelizmente perde essa vida logo após o nascimento, tá? Então ela vem a falecer logo depois do nascimento. E o mais comum mesmo é já nascer morto, tá? Que fala que é o natimorto. Tá bem, gente? Infelizmente, né? Mas existem doenças aí que são bem fatais, né? Bom, e na 7 eu perguntei assim, 2 genes, né? Eu falei então da alfa-talassemia. Agora eu pergunto, 2 genes estão envolvidos na formação da talassemia beta agora, né? Um é herdado da mãe e outro do pai, certo? Então, um gene vem da mãe e um gene vem do pai. A talassemia beta ocorre quando um ou ambos desses genes herdados não funcionam ou funcionam apenas parcialmente. Então, a doença tem diferentes graus, né, a depender da sua herança genética. Quais são eles? Quais são elas, né? Bom, nós temos a talassemia beta minor, que é conhecida também como traço talassêmico. A talassemia beta minor ocorre quando a pessoa recebe um gene normal de um genitor, né? Então, ela vai receber lá um gene normal da mãe ou do pai. E um gene da talassemia do outro, tá? Então, vai receber um gene normal da mãe, por exemplo, né? E um gene da talassemia do pai, por exemplo. Então, um gene normal e um gene de traço talassêmico, tá? Então, pessoas com talassemia beta minor podem ter anemia leve, provavelmente não vão precisar de tratamento, tá? Independente, gente, de quem venha esse gene, tá? Se vem da mãe ou se vem do pai, não importa, tá? Mas sendo um com essa talassemia aí, você já vai ter uma predisposição a uma anemia leve, tá? Não vai precisar de tratamento, mas você tem essa anemia leve. Aí nós também temos a talassemia beta major, né? O major. Normalmente é major, né? Bom, ela pode ser chamada de anemia de Cooley, né? Ou anemia mediterrânea. A talassemia beta major ocorre quando ambos os genes são danificados, né? Então, assim, para você ter esse tipo de talassemia, a sua mãe e o seu pai, né? A sua mãe tem que ter um gene danificado, seu pai ter um gene danificado
e esses genes serem passados para você. Então, tanto o gene que vem da sua mãe quanto o que vem do seu pai veio aí com problema, tá? Então, aí sim é que tá o problema, tá? A pessoa com talassemia beta major tem o tipo mais grave da doença e normalmente precisa fazer transfusões de sangue, ok? Bom, vendo então os tipos de anemias, né, da talassemia, que nós vimos aí o finalzinho de anemias e talassemias, certo? Beleza, deixa eu salvar aqui. Agora, nós vamos entrar em policitemia. Deixa eu fechar aqui que tá dando reflexo. Aí. Acho que deu, né? Vou ficar aqui na frente, daí eu tampo o resto. Beleza, gente, então vamos lá. Então, nós falamos de anemias, né? Os tipos variados aí de anemia, né? Que vai causar diminuição de número de glóbulos vermelhos, né? Mas você tem uma hemoglobina saudável, tá? Você pode ter uma diminuição da produção de hemoglobina, mas a sua hemoglobina é saudável. Aí nós temos as talassemias, né? Que são o quê? São defeitos da hemoglobina, né? Então, aí nós temos defeito já da molécula, é um defeito menorzinho ainda, né? Porque é de cada molécula de hemoglobina que nós produzimos, certo? Aí nós temos um quadro chamado policitemia, né? Só que daí é ao contrário da anemia, tá? A policitemia é uma superprodução de hemácias, tá? Então, vamos ver aqui, ó. A policitemia, ela corresponde ao aumento da quantidade de hemácias, tá? Também chamados de glóbulos vermelhos ou eritrócitos no sangue. Ou seja, acima de 5,4 milhões de hemácias por microlitro de sangue nas mulheres e acima de 5,9 milhões de hemácias por microlitro de sangue nos homens, tá? Então, quando você tem acima de 5,4 milhões de hemácias por microlitro de sangue nas mulheres, tá? Então, quando você tem, por exemplo, 6 milhões e meio na mulher, né? No homem pode chegar a 7, a 8, tá? Dependendo do quadro que as pessoas estão, né? Mas a policitemia é o aumento da produção desses eritrócitos, tá? Então, você tem um aumento de glóbulos vermelhos no sangue, tá? Devido a esse aumento no número de hemácias, o sangue fica mais viscoso, tá? Ele fica mais grosso, gente, tá? O que faz com que o seu sangue circule com mais dificuldade pelos vasos, tá? Imagina uma estrada, né? A estrada tá livre lá, bonitinha. Se você tem muitos carros nessa estrada, você tem o que? O engarrafamento, certo? Então, imaginem as nossas veias e artérias sendo como estradas, né? E as hemácias como sendo os carrinhos lá. Então, se você tem um aumento muito grande dessas hemácias, desses carrinhos, o trânsito ali fica bem mais complicado, né? Para poder passar. Então, tudo que tem falta é ruim, mas o que também a gente tem em excesso é ruim também, tá? Então, ó, podendo causar alguns sintomas, tá? Então, esse aumento de hemácias pode causar alguns sintomas, como dor de cabeça, tonturas, tá? E até mesmo o infarto, ok? A policitemia pode ser tratada de modo não só a diminuir a quantidade de hemácias e a viscosidade do sangue, tá? Então, você faz o tratamento não só para diminuir, fala, não, é porque tá alto, vamos diminuir. Ou, porque tá muito viscoso, vamos deixar ele mais fluido, né? Não, é que na verdade o objetivo mesmo, né, de você fazer essa diminuição
é aliviar os sintomas que a pessoa tem e prevenir complicações, tá? Então, pode ter um infarto, pode ter AVC, pode ter embolia pulmonar, tá? Então, é grave também. Assim como eu falei, não é bom você ter a falta das hemácias, né? Porque vão te causar vários sintomas. Mas também o aumento muito grande desse número de hemácias também vai causar complicações, tá bom, gente? O trânsito de hemácias ali nas veias vai ficar muito apertadinho para elas irem passando e isso também causa um problema, ok? Próximo slide, ó. Sintomas de policitemia. Então, a policitemia normalmente não gera sintomas, tá? Então, a pessoa não vai falar assim, estou passando mal, tenho policitemia. Não, ela não vai ter muitos sintomas, tá? Principalmente se o aumento do número de hemácias não for tão grande, tá? Então, por exemplo, assim, se na mulher normal até ter 5,4 milhões, se ela tem 5,7, 5,8, quase 6 milhões lá, você tem esse aumento, né? Mas não é um aumento assim tão grave, tá? Tão maior. O problema é quando isso aumenta demais, tá? Sendo percebido apenas por meio de exame de sangue, ok? Então, a policitemia normalmente não vai gerar sintoma, ok? Principalmente se não tiver tanta hemácia assim sendo produzida. E ela só vai ser percebida no exame de hemograma, ok? No entanto, em alguns casos, a pessoa pode sentir dor de cabeça constante, visão embaçada, pele vermelha, cansaço excessivo e coceira na pele, principalmente após o banho, tá? Podendo indicar a policitemia, ok? Quando a gente entra no banho e toma um banho lá com água quentinha, a gente percebe que a circulação no local aumenta, né? Porque os nossos vasos, eles tendem a aumentar o calibre, né? Vasodilatação. Então, as hemácias, elas se aglomeram, se concentram mais aonde tem uma área quente, né? Então, a água batendo na pele, você melhora a circulação, então a pele fica avermelhada, tá? Imagina você ter, então, a policitemia. Esse número vai aumentar muito mais, você vai sair bem vermelho do banho, mas bem vermelho mesmo, tá? E esse aumento dessa circulação causa coceira no lugar, tá? Então, a pessoa sai com coceira na pele, no corpo todo, tá? Principalmente aí após o banho, tá? Que eu tô falando. Por quê? Porque você tá em contato com água quente, ok? É importante que a pessoa faça o hemograma de forma regular. E caso surja qualquer sintoma relacionado à policitemia, vá imediatamente ao médico, pois o aumento da viscosidade do sangue em função do aumento do número de hemácias aumenta o risco de AVC, infarto agudo do miocárdio e embolia pulmonar, por exemplo, tá? Então, por exemplo, assim, a pessoa sabe que ela tem policitemia, mas ela tem uma policitemia branda, né? Ela tem um pouco mais de aumento aí desse número de hemácias. Então, de tempo em tempo, ela tem que fazer esse hemograma e ver, né? Tá ainda só um pouquinho aumentada? Beleza. Então, não vai fazer nada. Se de repente ela começa a produzir muito mais, né, hemácias, então aí ela vai começar a ter mais sintoma, né? Então, pode ter uma dor de cabeça um pouco mais presente, a visão embaçada, né? Então, se ela tiver algum desses sintomas, já que ela sabe que ela tem policitemia, então pede-se para que a pessoa vá realmente ao médico, tá? Um pronto-socorro, e diga que ela tem policitemia e que ela tem alguns sintomas, tá? Porque isso, se deixar muito tempo acontecendo, o risco de AVC, de infarto, de embolia é muito grande, tá? Então, assim, a risco de morte, assim, é iminente mesmo, tá? Então, por isso que a pessoa tem que tomar bastante cuidado. E tem que fazer o hemograma de forma regular, sim, tá? Bom, aí nós temos a policitemia primária. Então, vamos falar um pouquinho dos tipos delas, né? Nós temos a policitemia primária. Ela também é chamada de policitemia vera, tá? Consiste em um distúrbio mieloproliferativo crônico, tá? Então, é lá da medula e isso é crônico, tá?
consequente da multiplicação anormal de células progenitoras hematopoéticas. Tá? Então, ela vai ter aquelas células lá que vão formar as hemácias, vai ter uma produção, uma multiplicação anormal daquelas células. Por isso que fica com muito mais hemácia no final, tá? Que resulta especialmente, mas não somente, em excesso de eritrócitos. Também podem ser, então, aumentado o número de plaquetas e de alguns leucócitos, tá? Essa superprodução de células sanguíneas impede que as células-mãe desempenhem suas funções corretamente, tá? Então, assim, se ela vai fazer, vai colocar certo número de hemácias, né, para poder ficar no final X hemácias, ela começa a fazer uma superprodução de célula sanguínea, tá? E esse é que é o problema, porque fica aquele monte de hemácia dentro das veias, tá? Fica aquele monte de hemácia circulante. E aí é que mora o problema, ok? Lembra que não é bom pouco, mas também não é bom muito, ok? E essa policitemia primária, então, ela também é chamada de policitemia vera, ok? Policitemia relativa. Então, assim, gente, aqui é quando tem realmente o problema é lá na medula, tá? Marquem assim, a policitemia vera é quando a pessoa tem um problema lá na medula, tá? E que as células lá da medula vão começar a se produzir, a superprodução mesmo. Então, ela mesma vai começar lá a fazer produção imensa de hemácia, tá? Na policitemia relativa, ela é caracterizada pelo aumento do número de hemácias, tá? Também, sim. Mas não é porque você teve uma superprodução de hemácia. Ó, isso é devido à diminuição do volume plasmático, tá? Como no caso da desidratação, por exemplo. Então, isso não sendo necessariamente indicativo de que houve maior produção de hemácias, tá? Então, vamos lá. Policitemia primária ou policitemia vera é quando a pessoa fez uma superprodução de hemácias lá na medula óssea, tá? Então, ela está produzindo mesmo quantidade anormal de hemácias, tá? Na policitemia relativa, por exemplo, você tem uma quantidade certa de hemácias, né? Lembra lá do hematócrito, quando a gente roda o hematócrito, né? Então, vamos dizer assim que a quantidade certinha de que as hemácias descem para a gente olhar o hematócrito é 45%. Vocês lembram disso, né? Do hematócrito rodado, as hemácias vão para baixo, a parte amarelinha, que é a parte líquida do sangue, fica para cima, amarelinha, né? Então, as hemácias estão ocupando 45% daquele espaço. Se você não bebe água, se você está desidratado, vocês concordam comigo que a quantidade de volume líquido no sangue de vocês vai ser menor? A quantidade de célula é a mesma, né? Porém, a água está diminuída. Quantidade de volume plasmático diminuiu, tá? Então, você não está bebendo água, por exemplo. Então, você não bebe água por determinado tempo. Se você rodar o seu hematócrito, vai dar lá a sua quantidade de hemácia que sedimentou, 60%, por exemplo. Significa que você tem uma policitemia porque você superproduziu hemácia? Não, é porque você não tem a quantidade certa de volume plasmático, tá? A parte líquida no seu sangue está diminuída, ok? Isso faz com que as hemácias fiquem no mesmo volume, ocupando um espaço maior, ok? Acho que deu para entender, né? E daí nós temos a policitemia secundária, tá? Que acontece devido a doenças que podem levar ao aumento não só do número de hemácias, tá? Mas também de outros parâmetros laboratoriais. Então, na policitemia secundária, a gente pode ter aumento do número de hemácias, né? E de outros parâmetros laboratoriais também. Tá bom? Então, não fica marcado aí só como aumento das hemácias.
É importante que seja identificada a causa da policitemia, né, para que seja estabelecido o melhor tipo de tratamento, evitando o surgimento de outros sintomas ou complicações, né? Aí, por exemplo, chega um paciente lá no pronto-socorro e o médico atende, né? Vamos colocar como exemplo um idoso, tá? Idoso normalmente acaba, vou falar esquecendo, tá? Porque normalmente eles acabam esquecendo mesmo de beber água, tá? Então chega um idosinho lá no pronto-socorro, o médico pede um exame de hemograma e vem lá hemácias de, sei lá, de 7 milhões, né, por milímetro cúbico, por exemplo. E vai falar assim, nossa, tem policitemia, né? Vamos fazer tratamento nele? Não, primeiro tem que saber que tipo de policitemia ele tem. Que é o que eu tô falando, essa policitemia relativa é só falta de água, né? Então tem que fazer uma anamnese do paciente, perguntar se ele está hidratado, se ele toma bastante água. Pode-se primeiro colocar esse idoso no soro, né, para hidratar ele primeiro e depois repetir o exame para ver se ainda continua muito alto ou se volta ao normal, tá? Então precisa saber qual tipo de policitemia que a pessoa tem para depois ver que tipo de tratamento que vai se fazer. Beleza, gente? Agora aqui, ó, o tratamento. Então, o tratamento da policitemia deve ser orientado por um hematologista, tá? Então, é só o hematologista que vai poder falar aí o tratamento para a pessoa. Então, hematologista no caso do adulto, né? E no caso de bebê, no caso de criança, o pediatra, certo? E depende da causa do aumento do número de hemácias no sangue também, né? Tudo vai depender, assim como eu falei, se o problema é só a desidratação, você hidrata a pessoa e o número volta ao normal, né? O número de hemácias. Normalmente, o tratamento tem como objetivo diminuir a quantidade de hemácias, certo? Tornar o sangue mais fluido, ou seja, menos viscoso, menos grossos, tá? E assim aliviar os sintomas e reduzir o risco de complicações. Bom, no caso da policitemia vera, né, que é aquela que a gente realmente tem a superprodução de hemácias, né? Por exemplo, pode ser recomendado o quê? A realização de flebotomia terapêutica, tá? O que é flebotomia terapêutica? É a chamada sangria, tá? Em que o excesso de glóbulos vermelhos é retirado. Então, assim, se você tem uma anemia, né? Se você tem uma talassemia, normalmente o médico vai indicar a você tomar o sangue, né? Você vai fazer uma transfusão de sangue, você vai receber o sangue, certo? Mas se você tiver policitemia, o médico normalmente pode fazer o quê? O contrário, tirar sangue seu, tirar um pouco de excesso de glóbulos vermelhos. Isso diminui um pouco a viscosidade do sangue, tá? E diminuindo aí os problemas, né, que pode acontecer, que é AVC, infarto, né? Certo? Além disso, o médico pode indicar também a utilização de medicamentos, né? Como o quê? A aspirina, né? A aspirina normalmente os médicos dão para quem tem problema cardíaco, né? Que é para não deixar esse sangue exatamente não ficar muito viscoso, porque o coração ele tem mais dificuldade em bombear um sangue muito viscoso, né? Quem tem problema cardíaco. Então, ele vai indicar aspirina para o sangue ficar o quê? Mais fluido, né? Menos viscoso. Isso torna mais fácil para o coração bombear. E no caso da policitemia, ele também pode indicar essa aspirina, né? Para deixar o sangue mais fluido e reduzir o risco de formação de coágulo, tá? Ou também de outros medicamentos, como a hidroxiureia ou o interferon alfa, por exemplo, né? Que vai diminuir a quantidade de hemácias, tá? Daí eles vão realmente ir lá na produção de hemácias e diminuir essa produção de hemácias também, ok? Bom, aí eu tirei até da internet, como se fosse um panfletinho, igual eu deixei do outro também de anemia. Eu achei bem bonitinho esse daqui, que é o conceito básico de anemia, né? Deixa eu pegar aquele inteiro que ele tá cortando aqui em cima, ó.
conceito básico de anemia, né? Então, assim, os termos para a gente saber. O que é hematócrito, o que é hemoglobina, né? Deixa eu segurar aqui. O que é hematócrito, o que é hemoglobina, o volume corpuscular médio, né? Hemoglobina corpuscular média, concentração de hemoglobina corpuscular média. Lembra todos esses nomes aqui que a gente já viu? A classificação etiológica, né? Quando ela é uma anemia ferropênica, talassemia, os tipos de anemias, né? Microcítica, normocítica e macrocítica, e os sintomas gerais mesmo que as anemias podem causar, tá? Então, eu vou deixar esse panfletinho como um slide, até para vocês terem ele, né? Eu achei bem interessante, bem bonitinho, bem resumido aí para vocês terem e estudarem, tá? Então, gente, aqui acaba, né? Como eu falei, essa parte aí de anemia, talassemia e policitemia não tava na apostila de vocês. Isso tudo foi a mais, né? Acrescentado, porque eu acho legal vocês saberem. Não vou entrar em parte de leucemia, porque ela é muito extensa, tá? Vou mostrar para vocês lâminas, né? De hematologia mesmo, para vocês verem, de leucemia, de anemia, para vocês verem também, porque é legal a gente ver o que é normal e o que é uma doença, né? E é só, gente. Daí na outra aula, então, eu vejo alguma outra coisa pra gente fazer. Eu não sei nem se eu vou passar exercício pra vocês ou se eu já... Não, acho que eu vou pedir exercício pra vocês. Eu vou mandar exercício pra vocês sobre isso daqui. E depois eu mando a correção pra vocês, ok? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, então. Beijos e até mais. Tchau!